Olá, hoje a gente vai mergulhar no relatório de outubro de 2025 do Kinea High Yield, o KNHY11. Para quem não conhece tão de perto, é um fundo de investimento imobiliário, né? Um FII, focado em crédito imobiliário, principalmente CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. E vale lembrar, voltado para investidor qualificado. Nossa ideia aqui é extrair o essencial desse relatório, entender a carteira, como foi o desempenho recente e o que esperar. Vamos lá? Isso aí. E o ponto central do KNHY11 é buscar um retorno maior, o famoso high yield. Para isso, ele investe a maior parte em CRIs indexados à inflação, ao IPCA. Isso define muito o jogo aqui, né? Tanto o potencial quanto o risco. Certo. Olhando os números gerais de outubro, o patrimônio líquido fechou forte, 3,7 bilhões, e quase 28 mil cotistas. E aquele detalhe que sempre aparece. A cota patrimonial estava R$ 98,24, mas a de mercado no fim do mês negociada a R$ 100,23. Um pequeno ágio aí. Pois é, e isso se reflete na distribuição, né? Anunciaram R$ 1 por cota para pagar agora em 13 de novembro. Se a gente pensar numa cota média de entrada de R$ 103, isso dá 0,97% no mês. E é isento de R para pessoa física, né? Seguindo as regras. Só para comparar, isso deu 76% da taxa de I no período, ou, se a gente fizer aquele gross up, adicionando os 15% de imposto que teria num ativo normal, aí chega perto de 90% do CDI. Faz sentido. Com esse rendimento, como é que está a carteira para gerar isso tudo? A concentração em crédito é enorme, né? 99,1% do patrimônio está nos ativos-alvo. E o coração disso são os CRIs e PCA. Quase tudo, 90,1% do total. Exato. E o que chama a atenção nesses CRIs e PCA é a taxa média deles, na marcação a mercado, que é o valor atual, né? Tá em IPCA mais 12,59% ao ano. É uma taxa bem expressiva, vamos combinar. Claro que isso embute um prêmio pelo risco maior do high yield. O prazo médio desses papéis também é longo, 5,9 anos. Isso deixa o fundo mais sensível, né, a mudanças na inflação, nos juros, bem diferente daquela parcela pequena em CDI, só 8,2% do PL. Ali a taxa é CDI mais 3,32% e o prazo bem mais curto, só 1 ano. Entendi. O relatório também mostra que a gestão não ficou parada, né? Em setembro, por exemplo, investiram 125,1 milhões de reais em CRIs novos. E tem de tudo um pouco ali, né? Operações de home equity, como galeria e creditas, até financiamento para energia, construção residencial, bem variado. Uhum. E nessas novas operações é super importante olhar as garantias. Tem alienação fiduciária de imóveis, cessão fiduciária de recebíveis, aval, subordinação. São mecanismos-chave, sabe, na estratégia high yield para tentar segurar o risco. Outra coisa que eles usam são as operações compromissadas reversas. É tipo pegar um empréstimo de curto prazo usando os ativos como garantia, para ter mais flexibilidade no caixa. Isso eram 6,5% do PL. Falando em risco e garantia, teve aquele comunicado sobre o CRI CD Camaçari, né? Isso chamou atenção. A gestão falou que está cuidando do caso, mas que, pelas garantias serem boas, maiores que a dívida, eles não esperam prejuízo. Mostra que estão de olho, né? Mas o resultado gerado foi um pouquinho maior, R$ 1,01 por cota. Essa diferença ajudou a aumentar a reserva acumulada, que agora está em 0,56 por cota. É uma gordurinha. O rendimento do mês sentiu o efeito da inflação mais baixa lá de agosto, setembro, sabe? A correção dos CRIs e IPCA tem essa defasagem. E a inflação futura ainda é uma incógnita, né? O Focus está projetando 4,5% para 2025. Por outro lado, a parte em CDI gosta da Selic alta, né? Que está em 15%. Certo. E dentro dessa carteira de crédito, como fica a divisão por setor? O residencial pulverizado está na frente com 33,2%. Depois vem residencial mais tradicional, 22,2%, e logístico com 13,6%. Uma diversificação interessante dentro do nicho. E para quem quiser fuçar mais, vale lembrar que a Kinea tem no site um dashboard interativo, vídeo sobre os ativos, bastante material lá. Então, para a gente amarrar tudo, o KNHY11 é um fundo grande e consolidado.
Aposta clara em crise PCA, com mais risco e retorno. A gestão parece bem ativa, tanto na hora de investir quanto para monitorar riscos, como a gente viu no caso Camaçari. E os dividendos recentes, bom, eles refletem a dança da inflação passada. Faz parte da estratégia. Pois é, e isso deixa uma pergunta no ar, né? O relatório mostra o fundo tentando equilibrar a Selic alta, que ajuda a parte CDI, e o custo de oportunidade, com essa inflação meio incerta, que é o motor principal da carteira IPCA. A questão é, como essa dependência forte do IPCA com taxas altas e essa reserva guardada vai se sair com a volatilidade da inflação? Será que as garantias, como a gente viu em Camaçari, vão ser o suficientes para atravessar possíveis turbulências nesse mercado high yield? É algo para continuar acompanhando de perto, sem dúvida.